Olá, estamos começando mais um Ponto de Encontro. E no programa de hoje vamos entrevistar o piloto de aviação comercial aérea, André Cabral. O assunto de hoje do programa é sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora, no mês de agosto do ano 2022, faz 80 anos que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. E a entrada do Brasil na Segunda Guerra deveu-se ao torpedeamento de 3 navios na costa sergipana. Isso é um fato marcante, é um fato histórico e que precisa ser sempre lembrado, até pelo fato de guardarmos bem na memória os estragos causados pela Segunda Guerra Mundial, para assim cada um de nós poder fazer um pouco para evitarmos a terceira e terrível Guerra Mundial. Vamos começar então com André Cabral sobre este museu que pode ser criado aqui em Sergipe, aqui em Aracaju. E por que, a princípio, André, essa sua descoberta e esse seu carinho pelos fatos que marcaram a Segunda Guerra Mundial, principalmente para os sergipanos? Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. Para resumir bem, tem uma frase que a gente tem utilizado no nosso projeto. Para o Brasil, o estopim da guerra foi em Sergipe. Porque até agosto de 42, o Brasil tinha sido atacado 15 vezes pela Itália ou pela Alemanha, só que tudo isso foi fora de águas territoriais brasileiras. 15 vezes com 136 mortos. E ainda assim não tinha declarado guerra. Em uma noite, 3 navios afundados aqui, morreram 551 pessoas. Na Itália, para você ter ideia, foram 469 em 8 meses. E uma semana depois desse ataque, mesmo tendo sido atacado outras 15 vezes, não tinha declarado guerra ainda, mas uma semana depois do ataque em Sergipe, o Brasil declarou estado de beligerância. Quer dizer que durante a Segunda Guerra e durante a participação da Força Expedicionária Brasileira em solo europeu, mais precisamente na Itália, tombaram 469 brasileiros. Sim. E só numa noite, madrugada e noite aqui em Sergipe, nesses torpedeamentos de navios, morreram quase 600 pessoas. 551. Quer dizer, um fato realmente que marcou profundamente a história do Brasil, né? Enlutou a família brasileira. Numa noite só, quase 600 pessoas vítimas desse bombardeio aos 3 navios na costa sergipana. Pouco menos de 10% dos sobreviventes ainda sofreram bastante, que foram vítimas também. Alguns historiadores, eles consideram isso o nosso Pearl Harbor. O Pearl Harbor, o ataque que aconteceu no final de 1941, na ilha lá do Havaí, que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Então, para alguns historiadores, esse foi o nosso Pearl Harbor, que fez o Brasil entrar. Lamentavelmente, né? Bom, mas a partir de quando você descobriu em você, né, essa vocação para divulgar esses fatos trágicos e marcantes da Segunda Guerra Mundial, sobretudo para nós sergipanos? O tema da Segunda Guerra é um tema que fascina muitas pessoas. Só para ter ideia, em 2014 foram 70 anos do desembarque da Normandia e 17 chefes de Estado compareceram aos eventos no norte da França, incluindo a Rainha da Inglaterra. Então, um tema que até hoje chama muita atenção, porque a história da humanidade mudou a partir dali. Então, eu sempre gostei do tema da Segunda Guerra, mas nunca nada além do que uma pessoa normal gostava. Pouco antes da pandemia, eu descobri um piloto sergipano sendo homenageado na Itália, uma cidade de 4.000 habitantes, próximo a Milão, chamada Ródano. E eu, como piloto, então tinha 20 anos de aviação, desconhecia esse fato, desconhecia esse sergipano, piloto, que lutou na Segunda Guerra, muito menos que ele seria homenageado lá. E eu fiquei com vergonha, porque eu não conhecia a história, comecei a estudar um pouco mais. Entrei em contato com várias autoridades, incluindo o adido militar, em Roma naquela época, que participou dessas homenagens. E nosso grupo, isso começou tudo no grupo do WhatsApp, que gostava de aviação. E o grupo se mobilizou para a gente fazer algumas homenagens a ele. Então, eu fui à Itália, levei uma bandeira de Sergipe, levei obras de artista sergipano, levei um mini busto do Elias, uma pintura do Tintiliano, um livro do Kleber Vieira, e levei também uma foto do Aurélio, uma foto que ele mandou para a família dele, com dedicatória. E quem mandou foi a irmã dele, Dona Consuelo.
Ela era viva ainda, em 2020, e ela emoldurou, eu levei tudo para a Itália. Fui recebido pela prefeita da cidade, o secretário de Cultura, os historiadores, me receberam super bem lá, conversamos bastante sobre Aurélio, sobre as homenagens que a gente queria fazer. Eles me levaram num local lá que tem um monumento em homenagem aos cidadãos de Ródano que morreram na Primeira e na Segunda Guerra. O único não italiano ali homenageado, que tem uma placa, o sergipano Aurélio. Isso em que cidade, André? Ela chama Ródano, na Itália. Ela fica 15 quilômetros a leste de Milão, no norte da Itália. Quer dizer, foi lá que um piloto sergipano, Aurélio, foi abatido, o seu avião foi abatido em combate em defesa do povo europeu. Da liberdade e da democracia. Da liberdade e democracia em função da Segunda Guerra que estava já se alastrando no continente europeu. Então, anualmente, essa cidade presta homenagem a esse piloto sergipano. Sim, todos os anos eles fazem essa homenagem. Na verdade, quando eu comecei a estudar mais esse projeto, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu descobri dezenas de homenagens que a Itália faz ao Brasil. Pelo menos umas 38 homenagens, todos os anos, desfile cívico, monumentos, minutos de silêncio, crianças italianas cantando a canção do expedicionário em português. Então, por que o brasileiro é tão homenageado lá? O brasileiro era o único soldado, não apenas a língua tem uma muito parecida com o português, dava para se comunicar, mas o brasileiro ele compartilhava a comida dele com o povo italiano. E isso foi muito, muito marcante para as pessoas que estavam morrendo de fome na Itália, e é interessante que isso passou de geração para geração. Hoje você vê que jovens de 20 e poucos anos, que até quando vem o símbolo do Brasil, a bandeira do Brasil, o símbolo da cobra fumando, que é o símbolo da Força Expedicionária, aconteceu comigo, com um colega meu, pegou pelo braço, levou na casa vinho, pão, queijo. Então eles compartilham até hoje isso. É uma tradição que está passando de uma geração para outra. Essa sua atitude, juntamente com outros integrantes desse grupo sergipano que luta para manter viva a história de Sergipe na Segunda Guerra Mundial, é muito importante, porque é preciso que façamos sempre mais para manter viva nas novas gerações a história, né, da nossa terra, da nossa gente, do nosso povo. Estou sabendo da luta que vocês estão empreendendo para criar um museu aqui em Sergipe com elementos que marcam exatamente essa passagem de Sergipe na Segunda Guerra Mundial. Nós temos, quem conhece Aracaju sabe que aqui em Aracaju existe um cemitério na Orla, na rodovia dos Náufragos, que leva o nome exatamente do cemitério dos náufragos, porque lá foram enterrados boa parte, uma quantidade significativa de náufragos, vítimas desses bombardeios nos navios aqui na costa sergipana, porque o bombardeio foi exatamente no sul de Sergipe, né? Mais ou menos próximo de Foi entre Bahia e Sergipe, mas a correnteza acabou trazendo os destroços e os sobreviventes para a costa sergipana. Os primeiros sobreviventes que chegaram a ter contato foi do Baipendi, o primeiro navio torpedeado. Os 3 navios saíram de Salvador. Um ia para Aracaju, outro Maceió, outro Recife. Esse que chegou na Praia do Saco foram levados por pescadores até a estância. E o Hospital Amparo de Maria foi o primeiro hospital a receber feridos, e a partir de distância a primeira mensagem informando o Exército Brasileiro sobre esses ataques. Eu tenho o texto desse radiotelégrafo, e a gente já colocou ali código Morse para mostrar como que era feita a comunicação na época. E por uma baita de uma coincidência, o comandante da 7ª Região Militar, que fica em Recife, naquela noite era o Mascarenhas de Moraes, que um ano depois seria o comandante da Força Expedicionária. O ataque foi na noite do dia 15, a mensagem foi enviada na noite do dia 16. Na manhã do dia 17, a Capitania dos Portos pediu ajuda ao pessoal do Aeroclube de Sergipe para buscar um navio que estava sumido. E aí o pessoal do Aeroclube decolou, o Walter Batista, o Lorival Bonfim. Havia um navio desses que partiu de Salvador com destino a Aracaju. Isso, os 3 partiram de Salvador, um Aracaju, outro Maceió, outro Recife. Certo. E aí Aracaju, a capitania começou a sentir a demora da chegada no porto sergipano, no porto aracajuano, desse navio cujo destino seria Aracaju. Então começou a demorar. Sim. Sentindo a demora do navio chegar ao porto aracajuano, pediu então apoio ao Aeroclube de Sergipe para sobrevoar o litoral sergipano à procura de alguma informação para ver se o navio estava encalhado, alguma coisa desse tipo. Foi assim? Para saber se o navio tinha tido algum tipo de problema. Então Walter Batista
o então presidente e fundador do Aeroclube de Sergipe, e Lorival Bonfim, que além de piloto era médico, decolaram um Piper Cub J3, um famoso teco-teco, um avião pequeno, sem preparo, sem treinamento, sem equipamento, sem nada, para fazer o que eles iriam fazer. E eles não sabiam detalhes dessa missão. Mas eles acabaram fazendo o que foi a primeira missão de busca e salvamento em território nacional por causa de ataques da Alemanha. Então eles encontraram manchas de óleo, destroços e corpos de sobreviventes da praia. Pousou e eles resgataram sobreviventes do Aníbal Benévolo, já um outro navio, que era o navio que vinha para Aracaju, inclusive. Encontraram o cozinheiro do Aníbal Benévolo, prestaram os primeiros socorros, viu que ele estava com a bacia quebrada e outros ferimentos, e que o Lorival Bonfim era médico. Então, no retorno para Aracaju, eles informaram tudo o que estava acontecendo. Então, 3 aviões do Aeroclube de Sergipe, com pilotos na frente e eventualmente médicos atrás, começaram a ponte aérea entre o Aeroclube e o litoral todo, o litoral sul e norte. Foram encontrados também alguns corpos no litoral norte de Sergipe. E foram 3 dias eles fazendo esse bate-volta. Então, esses destroços e corpos de náufragos e sobreviventes foram, aqui em Sergipe, foram achados pelas aeronaves do Aeroclube, e em que altura, mais ou menos, lá do litoral nosso? Olha, certeza no litoral sul. Ao longo do litoral todo, foram encontrados sinais, sobreviventes. Tiveram alguns encontrados na Bahia também, no litoral norte da Bahia, que foi limítrofe entre Bahia e Sergipe, o ato de beligerância. Porque, só para relembrar, isso é no ano de 1942. Quer dizer, Aracaju era a capital do estado, mas uma cidade muito pequena. Eu tenho esse dado, eu fiz esse levantamento. 551 mortos em 42, era 0,85% da população de Aracaju. Hoje seriam por volta de 6 mil pessoas. Você imagina que a proporção dessa tragédia, como comoveu os moradores de Aracaju e o povo brasileiro em si, não é? Terrível, né? Bom, então, nesse grupo de salvamento que partiu aqui do Aeroclube de Aracaju, em busca dos destroços e sobreviventes e feridos, né? Eventualmente, claro, desse trágico fato, tinha um tio seu participando coincidentemente dessa brilhante, né? dessa honrosa busca, né, que engrandece a família, claro, que o seu tio esteve lá, presente, né, o nome dele era? Antônio Leite Cabral. Participando do grupo de salvamento do Aeroclube de Aracaju. Foi um dos pilotos, foram por volta de uma dezena de pilotos que eles ficaram se revezando, porque foram vários voos durante todo o dia, e ele, inclusive, conhecido como Cabralzinho, ele cedeu lugar para um náufrago que teve que voltar para Aracaju, e ele dormiu na praia, passou a noite na praia lá, sozinho, sem estrutura, sem nada. Pelo que eu sei, a aeronave daquela época, e as aeronaves utilizadas só podiam voar com 2 pessoas. Com 2 pessoas e com visibilidade diurna, né? Em condições visuais. À noite ele não podia voar. Não podia voar. Daí o último voo, que já era quase que ao entardecer, ele teve que ficar na praia, ao lado de outros sobreviventes, para que um dos feridos fosse trazido para Aracaju. Cedeu lugar para que um dos sobreviventes fosse trazido para o hospital de Aracaju. Sim, um desconforto, mas incomparável com o que as vítimas estavam sofrendo. Bom, mas há uma notícia boa, é que esse projeto, essa ideia desse grupo que você faz parte, né, está encontrando um amparo muito grande, pelo menos por parte do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que já disse publicamente que a prefeitura vai construir o museu em Aracaju com esses fatos marcantes da Segunda Guerra, com peças, com destroços, com réplicas, enfim, com informações. Será um museu da Segunda Guerra em solo sergipano, em costa sergipana, que vai mostrar, vai deixar perenizada toda essa tragédia ocorrida em agosto de 1942. Isso já está em andamento, André? O grupo já tinha uma proposta, o grupo chama GRUSEF, Grupo Sergipanos de SUS da FEB. FEB é a Força Expedicionária Brasileira. Certo. O presidente é o William Soares, médico oncologista já bem conhecido, eu faço parte também, o Dr. Lúcio Prado, pai José Lima, o Francisco Leão, que faz todos os nossos dioramas, as maquetes, Roberta Rosa, professora doutoranda em arqueologia subaquática. Tem várias pessoas que participam do grupo. É um grupo bem heterogêneo, tem médico, tem advogado, tem estudantes, tem, enfim. E até bom porque
as pessoas falando, você está ajudando a preservar a história. Não, os historiadores que dão sustento para todo esse projeto, todos os dados, todas as pesquisas, graças aos historiadores, inclusive semana passada foi o dia do historiador, e graças a eles a gente tem essa história, só que a gente precisa contar melhor essa história. Então é nisso que o GurusF está tentando se mobilizar. Nós já fizemos diversas homenagens, começamos com um piloto lá na Itália, já descobrimos um sergipano que faleceu agora em fevereiro, o senhor Onides. Sergipano nasceu na Barra dos Coqueiros, mas na época que ele nasceu ainda era Aracaju, lá foi em 1922. Tive com ele em Curitiba, lúcido, conversamos bastante, tive muito contato com ele. Seu Birogo, aqui em Buquim, ele fez 102 anos, a gente fez até um banner brincando com ele, o placar dele, né? Ele venceu a varíola, Mussolini, Hitler e o Covid, porque ele teve Covid e sobreviveu com 100 anos. Nossa, que bom, né? Então a gente tem feito várias homenagens a eles, a parentes que ajudam a preservar a história. E a gente tem que ter um norte. Então a gente montou uma proposta de um memorial, com 3 níveis, o layout 1, 2 e 3. O 1 mais simples seria uma sala pequena, o 2 uma sala um pouco maior, mais íntima, e o 3, que é uma estrutura bem mais complexa. A comissão que foi formada a partir do decreto do prefeito Edivaldo Nogueira vai discutir exatamente qual o formato que vai ser feito. Se vai ser um memorial, qual o tamanho dele, se vai ser um museu, isso vai ser discutido. O grupo também faz parte, o pessoal da Universidade Federal do Sergipe, capitaneado pelo pró-reitor Dilton Mainá, que tem o GET, Grupo de Estudos do Tempo Presente. Então eles têm muitas pesquisas em profundidade do que aconteceu, como que era Aracaju em 42, o desenrolar de todos os eventos a partir desses torpedeamentos. Inclusive estou com uma exposição hoje, começou semana passada, no centro de Aracaju, me deu branco agora exatamente onde, mas eles estão com essa exposição lá. Então um grupo, um trabalho a 4 mãos, muitas pessoas envolvidas, e tem um potencial de ser uma coisa muito interessante do ponto de vista turístico, cívico, histórico. Tem bastante coisa para ser feita. No último dia 16, exatamente há 80 anos após o bombardeio dos navios aqui na costa sergipana, houve um ato cívico lá no farol da Laia, ali no grupamento da Marinha, com uma mini exposição, até com peças importantes, interessantes, mas foi uma exposição de um dia, só para aquele fato, né? E foi naquele momento que o prefeito, em pronunciamento, Edivaldo Nogueira, garantiu que a prefeitura vai abraçar essa ideia e garantiu fazer até o fim do seu mandato, implantar em Aracaju esse museu, que vai ser, com certeza, um monumento histórico, né, um museu que vai ter ali elementos importantes para a preservação da memória do que foi a Segunda Guerra Mundial, e não deixa de ser também, passará a ser um ponto turístico, porque as pessoas que vierem conhecer Aracaju, visitar Aracaju, e claro, interessadas em saber como foi a passagem de Sergipe nessa Segunda Guerra, o que afetou Sergipe nessa Segunda Guerra, como foi o ponto de partida, que foi a partir dali que o Brasil declarou guerra ao eixo, né? Então é importante que esse museu esteja construído, esteja funcionando, para que possamos preservar na memória para sempre, principalmente nesse momento que, de lá para cá, e mais do que nunca recentemente, aumenta cada vez mais o medo da Terceira Guerra Mundial. Então, é interessante, é necessário que as pessoas tenham na mente os dissabores, as tragédias que foram provocadas pela Segunda Guerra Mundial, para que cada um dê a sua parcela para evitar a Terceira Guerra Mundial. Sem dúvida. A semana passada foi uma semana bem interessante e tiveram pelo menos 4 eventos que relembraram isso. O maior de todos foi o do Farol, sem sombra de dúvida. Mas a gente começou no sábado um seminário no Batalhão do Exército, o nosso grupo coordenou. Tivemos 15 palestras, foi um pouco corrido, um pouco rápido, mas a gente não tem orçamento para muito mais que isso. Mas a gente conseguiu um pequeno milagre de reunir o Departamento de História das 3 forças da Marinha, do Exército Aeronáutico, do IPH-SEX, do IPHDM e o INCAE. Conseguimos trazer palestrantes assim que são muito respeitados no tema a nível do Brasil, como o Marcos Renault, o Júlio César, do Sala de Guerra, o Francisco Gondá, que é da Marinha Mercante. As mulheres também foram representadas pela Socorro Sampaio, que é uma filha de uma enfermeira ex-combatente. Em Sergipe nós tivemos 3 enfermeiras que participaram. E esse ano seria o centenário das 3. As 3 nasceram em 1922.
Então tivemos participação do Rafael Seri, um pesquisador italiano, engenheiro, que ele descobriu o local de queda do Aurélio. Então foi um dia inteiro de muita discussão. No domingo, o Aeroclube de Sergipe fez um evento lá do cerramento de uma placa, que partiu dali a primeira missão de busca e salvamento. Então também teve essa comemoração. Na segunda-feira, o grupo da Universidade Federal iniciou 3 dias de várias mesas redondas, ciclos de palestras sobre o tema também, toda a parte acadêmica que eles estão envolvidos. E aí, na terça-feira, tivemos aquela bela cerimônia lá no Farol da Orla, que é uma das propostas, a gente fazer um memorial ali. Os 2 últimos comandantes do Capitão dos Portos, eles já manifestaram o interesse sobre derrubar o muro do farol e tornar ali um local de visitação. Muita coisa tem que ser feita até isso se concretizar, mas existe um certo desejo de acontecer isso. Existe um modelo já, o Farol da Barra em Salvador, é uma unidade da Marinha utilizada para preservação histórica. Então lá é um dos locais. O próximo dali poderia ser outro local, porque a gente tem que pegar um local, fácil acesso, local turístico, onde a gente contemple a rede hoteleira, e não está longe da maioria dos bairros de Aracaju. É verdade. Bom, e nessa exposição que aconteceu ali no Farol da Marinha, na Praia da Atalaia, várias peças importantes, como réplicas do submarino que torpedeou os navios brasileiros na costa do Sergipe, uma boia original de salvamento que foi utilizada por algum náufrago, né, durante a tentativa de chegar à praia. Isso, né? Uma das boias foi do Araraquara, o segundo navio torpedeado. Essa boia está sendo preservada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, capitaneada pela dona Glaé, e ela cedeu não só essa boia, como alguns outros itens, capacetes da época, enfim, bandeiras da época, que foram expostos. No farol foi só a boia, basicamente. No nosso evento do sábado, a gente fez uma exposição até maior com fardas originais, réplicas, mas tem farda original de campo de concentração, da juventude hitlerista, que um dos pontos a gente atingiu o jovem também, para o jovem tem que despertar interesse nesse tema, justamente para não se repetir, para a história não se repetir, para a gente aprender com os erros. O objetivo maior é esse. E só para fechar, o navio submarino alemão que bombardeou os navios aqui na costa de Sergipe, ele tempos depois foi abatido, não foi no litoral norte do Brasil, próximo a Jericoacoara, acho que umas 100 milhas do mar. Ele foi afundado no dia 13 de janeiro de 43. Após os ataques aqui, ele retornou para Lorient, que era a base dele lá na França, reabasteceu, trocou parte da tripulação. Tanto que eu tenho o Júlio César, um jornalista sergipano, que é apaixonado por aviação, ele chegou a trocar correspondência com um ex-mecânico desse navio, mas acabou perdendo contato, enfim. E nessa outra passagem, ele veio ao litoral brasileiro também, ele fez mais alguns ataques, e inclusive ele está com 3 prisioneiros ingleses, quando ele foi abatido por um Catalina, um avião que nesse caso foi dos Estados Unidos. Os Estados Unidos contavam com várias bases no Nordeste, né? Natal principalmente, e bombardeou o 507. Hoje ele está em águas profundas. Inclusive, eu soube que há uma tentativa de algumas pessoas, alguns mergulhadores, algumas instituições, de tentar localizar um desses 3 navios brasileiros que deve estar lá afundado na costa de Sergipe, né? A professora Roberta Rosa, junto com o Gilson Rambelli, da parte de arqueologia subaquática, eles são ambos da Universidade Federal de Sergipe, eles estão com um projeto de encontrar o Aníbal Benévolo, que era o navio que vinha para Aracaju. E, teoricamente, ele é o que está mais próximo e mais raso. Ele está a cerca de 15 milhas da Praia do Saco e uns 20 metros de profundidade. Segundo aí já são dados históricos que às vezes divergem e também relatos dos pescadores locais. Então, só um detalhe para fechar essa entrevista com o André Cabral. O navio que vinha para Aracaju era o Aníbal Benévolo. E esse navio, como saiu do Porto de Salvador com destino a Aracaju, ele trazia muitos sergipanos. Alguns sergipanos que vinham para Aracaju de navio, que, aliás, porque naquela época também o transporte marítimo comercialmente era mais usado, prático, seguro também, a época, né? Melhor, mais confortável do que até o trem também, né? Talvez demorasse um pouco mais, mas era mais tranquilo. Muito utilizado, eu sei que era bastante utilizado o transporte marítimo nessa época. E
muitas famílias, né, ficaram profundamente angustiadas, traumatizadas, né, enlutadas, porque esperavam seus entes queridos no porto e receberam corpos, e muitos deles não sequer foram encontrados. A maioria não foi encontrada. A maioria foi dada como desaparecida, né? Desde então não se soube mais do paradeiro desses passageiros que sumiram no mar com o torpeamento dos navios. Então, é preciso que se faça sempre lembrar essa tragédia para que outra não se repita. E evitemos, né, que outra se repita. Sem dúvida. E inclusive esse evento do farol da Orla, capitaneado pela Prefeitura de Aracaju, ele já despertou em muitas pessoas o interesse de compartilhar as histórias e alguns itens históricos com o grupo. Já tivemos alguns tentativas de contato em relação a isso. Então tem muita coisa ainda para se descobrir. Nas casas das pessoas, algumas cartas, alguns itens históricos, e a gente quer ver se a gente consegue montar um local para juntar isso tudo. Olha, André Cabral, estamos muito satisfeitos com a sua presença, enriquecedora e esclarecedora aqui no Ponto de Encontro, e deixamos o microfone à sua inteira disposição para que você queira acrescentar, caso queira acrescentar alguma coisa, mas fique à vontade. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite, uma honra estar por aqui mais uma vez. E ao grupo, né, que tem me ajudado, o Zé, o William, o Padre José Lima, o Lúcio, o Francisco Leão, a Roberta Rosa, várias outras pessoas que participam do grupo. Nem todo mundo pode se dedicar tanto. O comandante do 28º Batalhão de Caçadores, que abriu as portas do batalhão para a gente fazer nosso seminário. A equipe dele foi impecável no auxílio da logística para montar a estrutura que foi montada lá. A recepção dos participantes veio por volta de 100 participantes e agradecer todo o apoio que várias instituições têm me dado. Valeu, André. Bom, e o nosso ponto de encontro de hoje fica por aqui, agradecendo a participação de André Cabral, piloto de aviação comercial, uma pessoa entusiasta pelos fatos da Segunda Guerra Mundial, juntamente com o grupo do qual ele faz parte, tentando viabilizar a implantação do Museu da Segunda Guerra Mundial em Aracaju, já que Sergipe foi afetado duramente pelo bombardeamento de 3 navios na sua costa, aqui no litoral sergipano. O ponto de encontro de hoje fica por aqui e a gente faz um convite para um novo encontro no nosso próximo programa.